Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. E nós vamos continuar o nosso plano de leitura bíblica em ordem cronológica. E hoje nós vamos ler Jó. Então Jó, capítulo 1, diz assim: Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás, e o Senhor perguntou: De onde você vem vindo? Satanás respondeu: Estive dando volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: Você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é um homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirar tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados e disse: Nós estávamos arando a terra com os bois e jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada dos empregados, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: Raios caíram do céu, mataram todas as ovelhas e os pastores, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse estava falando, chegou um terceiro e disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada dos empregados, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um e disse a Jó: Os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte e soprou sobre a casa. Ela caiu em cima dos seus filhos, todos morreram, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou suas roupas e raspou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs culpa em Deus. É muito forte esse relato de Jó, que a gente vê que ele perdeu tudo. Ele acabou, filhos e todos os bens dele, e ele conseguiu, mesmo assim, adorar a Deus em meio à dor, em meio à perca, em meio ao luto. Ele não deixou de ser um adorador, Você vê que ele consegue até dizer que louvado seja o nome do Senhor. A gente vem até esse coração, um coração que em meio a qualquer circunstância continua crendo em Deus e adorando Ele. Sim, qualquer um, que lê esse Jó 1 fica impressionado ele receber tanta bordoada e ainda assim ele louvar o nome de Deus acima de todas as coisas, E aí vem a segunda prova, que é o capítulo 2 de Jó, que fala assim: Chegou de novo um dia que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou: De onde você vem vindo? Satanás respondeu: Estive dando uma volta pela terra, passando por aqui, por ali. Aí o Senhor disse: Você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu deixei desgraçar Jó. Embora não houvesse motivo para isso, mesmo assim ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu: É só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo
desde que conserve a sua própria vida. Agora, se estenderes a mão e feris o corpo dele, verá como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se no monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou nem disse uma só palavra contra Deus. Jó tinha 3 amigos, Elifaz da região de Temá, Bildade da região de Sua e Zofar da região de Naamá. Eles ficaram sabendo da desgraça que havia acontecido a Jó e combinaram fazer uma visita para falar de como estavam tristes pelo que havia acontecido e para consolá-lo. De longe eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar em sinal de tristeza, rasgaram as suas roupas e jogaram pó ao ar e sobre a cabeça. Em seguida, sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites e não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Então, assim, nessa segunda prova de Jó, que não era mais os filhos, não era mais o seu rebanho, agora o assunto era com ele mesmo. E ainda assim, ele não amaldiçoou Deus. Ele teve ali, a mulher, geralmente as pessoas falam, né, que a mulher tem um poder com o homem, mas Jó continuou firme. Se ele fosse qualquer cabeça fraca por aí, ele ia realmente amaldiçoar Deus, já que até a mulher tá falando pra ele amaldiçoar, e ele continuou firme, né? Repreendeu ela, falou pra ela parar de falar bobagem, e aí em seguida fala sobre os 3 amigos, né? Que nesse momento, no capítulo 2, eles são verdadeiros amigos, que é o que a gente espera quando a gente tá sofrendo, né? A gente espera que venham amigos, chorem conosco, sabe? Compartilha tanto da parte boa quanto da parte ruim também. E continuando a leitura, Jó capítulo 3. Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: maldito seja o dia que nasci, maldita a noite que disseram já nasceu é um homem. Que aquele dia vire escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele, que nunca mais a luz o ilumine. Que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. Que aquela noite fique sempre escura e desapareça do calendário. Que seja solitária e triste aquela noite, que nela não escutem gritos de alegria. Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm o poder sobre o monstro Leviatã. Que escureçam as estrelas da sua manhã, que ela espere a luz e a luz não venha. E que a madrugada não chegue, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e não poupou de todo esse sofrimento. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que minha mãe me segurou no colo? Por que me deu seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades que reconstituíram palácios antigos, ou estaria com governadores que encheram suas casas de ouro e de prata. Se minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido, e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus, e ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos, já não ouvem mais gritos do capataz. Ali estão os importantes e humildes, e os escravos ficam livres de seus donos. Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem, embora a desejem mais do que riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descansam e descem à sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer eu choro, e meus gemidos se derramaram como água. Aquilo que eu temia foi o que me aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Aqui a gente vê que Jó ele fica depressivo, né? É uma depressão muito forte e, claro, é normal que isso tenha acontecido com ele. Então a gente precisa entender.
que a gente continua servindo a Deus, amando a Deus, louvando a Deus, sendo fiel a Deus, mas as dores dessa vida continuam as mesmas, depressão, angústia, medo, tudo que existe aqui nessa terra a gente pode passar, é normal, é humano passar, mas que a gente venha se apegar a Deus, confiar em Deus, assim como Jó. Jó, ele passou por todas essas situações, como a gente acabou de ver nesse relato, é um relato depressivo, ele não queria ter nascido, ele fala que ele queria morrer, mas o coração dele era um coração de adorador. Exatamente. Então, nos vemos no próximo vídeo. Pessoal, são 2 ou 3 vídeos por dia, esse aqui é o primeiro, a gente vai ter o outro à 1 da tarde, então fiquem ligados para que você venha acompanhar toda a leitura. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas.